Sejam todos bem-vindos ao portal do aluno do Instituto FATEB. Eu me chamo professor Wellington, estaremos juntos nesta jornada acerca desta disciplina Eclesiologia. E hoje nós daremos continuidade à nossa aula. Hoje será a nossa segunda aula acerca de eclesiologia. Não se esqueça que logo aqui abaixo deste portal você vai encontrar todo o material didático desta disciplina. Então, novamente, sejam todos bem-vindos a este portal do aluno do Instituto FATEB. Eclesiologia. Essa doutrina refere à doutrina da igreja. A palavra eclesia, traduzido para a nossa língua, significa chamados para fora. Eclesia deriva de dois radicais grego, eke, eclesia, eke, para fora, eclesia, chamado. Ou seja, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, significa os chamados para fora. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós aprendemos acerca do que é a natureza da igreja. A igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. E nós vimos isso a partir de Gênesis capítulo 4, verso 26, que ali o filho de Sete, Enos, Sete coloca o nome do seu filho Enos, onde passou-se ali a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar é a mesma palavra que clamar, que orar, que suplicar. Esta palavra que denota oração é uma palavra que, para todos os estudiosos da Bíblia, a entende que a palavra invocar, orar, é um dos elementos, é um dos meios de graça dado por Deus à igreja. Então, o que é que nós vamos, onde é que foi que nós paramos? Nós paramos acerca das metáforas da igreja. Nós falamos acerca da igreja visível e da igreja invisível. Esses termos não são termos extraídos da palavra de Deus, mas são termos extraídos da tradição cristã, apenas para ilustrar, dar aos cristãos, à igreja, uma linguagem que expressa a distinção dos verdadeiros crentes em relação dos falsos crentes. A igreja visível é aquela igreja que todos nós a vemos. E isso aqui pressupõe a igreja local, a igreja registrada em uma localidade para ali cultuar a Deus. E na igreja local, na igreja visível, é composta por membros de toda a natureza. Ali você vê, você percebe, nós percebemos a ilustração de joio e de trigo, de bodes e de ovelhas. Naquele grande dia, Jesus há de separar o trigo do joio, o bode das ovelhas. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é aquela igreja que Deus a vê. É verdade que na igreja visível
nós encontramos membros, joios que parecem com trigo, membros que se descrevem e que se aparentam ser verdadeiros cristãos, mas não são, porque há pecados de difícil percepção, que só Deus, conhecedor da mente e do coração do homem, sabe quem lhe pertence. Por isso que essa distinção igreja visível da igreja invisível é apenas para nos dar uma linguagem de distinção entre verdadeiros crentes e falsos crentes, dos falsos crentes. A igreja invisível é composta por todos os membros que fazem parte do corpo místico de Cristo, que verdadeiramente são nascidos de novo, que foram reconciliados e transformados por Deus. Nós falamos também, rápido aqui, sobre a igreja organização e a igreja organismo. A igreja organização também é aquela igreja local registrada em cartório para cumprir com o propósito de Deus. A igreja organização, na sua estrutura física, e na sua estrutura física, tendo seus atos constitutivos e o seu regimento interno, que estão sob a palavra de Deus. Essa é a igreja organização. Mas também existe a igreja organismo. A igreja organismo são todos os membros que foram batizados no corpo de Cristo, desta arte, fazem parte desse corpo místico do Senhor, onde o Cristo, nosso Cristo, é o cabeça da igreja. Para fazer parte da igreja organização, via de regra, é preciso que faça parte a priori da igreja organismo, do corpo místico de Cristo, que tenha nascido de novo, convertido, se arrependido dos seus pecados. É atribuído à igreja algumas imagens, algumas metáforas. E para nos ajudar a entender a natureza da igreja, as escrituras usam ampla variedade de metáforas, imagem que tratam ou retratam a igreja. A igreja ela é vista como a noiva de Cristo. A igreja ela é vista como a família de Cristo, como um rebanho de Deus, como o santuário de Deus. Porém, para o grande plantador da igreja e o grande bandeirante do cristianismo, Paulo, que escreveu 11 das 27, 11 não, 13 das 27, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E uma das figuras mais completas para descrever a igreja é a imagem de corpo de Cristo. Essa era a imagem predileta do apóstolo Paulo. E a razão precípua e a finalidade precípua disso é porque é uma das figuras mais completas que descreve a igreja. Quando nós lemos as escrituras e percebemos que a igreja é atribuída a ela essa imagem de corpo de Cristo, é porque nós entendemos a sua unidade concomitante à sua diversidade. O que vem a ser corpo? Corpo é uma unidade psicossomática. Perceba, constituído, aqui eu estou falando do corpo humano. Corpo humano é uma unidade psicossomática constituído de espírito, alma e corpo. Ou seja, a figura, a imagem do corpo humano denota a unidade concomitante à diversidade, alma, espírito e corpo. Sendo assim, não obstante a pessoa humana ter
alma, corpo, ser alma, espírito e habitar em um corpo, nós temos ali uma unidade. Assim é a igreja. Quando é atribuído a ela essa imagem de corpo, é porque há nela tanto unidade como diversidade. Então, assim como cada parte do nosso corpo físico depende das outras, consequentemente, cada membro do corpo de Cristo depende um dos outros. Para a funcionalidade desse corpo, haja vista, é necessário que haja unidade na adversidade ou na diversidade. Perceba, para que haja funcionalidade nesse corpo, é necessário que haja unidade na diversidade dos membros. Para que o corpo funcione bem, para que o corpo seja edificado, é necessário que todos os membros trabalhem de forma mútua, dependa um do outro, assim como o nosso corpo, para uma boa funcionalidade, é necessário, é indispensável de que todos os membros trabalhem mutuamente. Então, Paulo fala acerca da mutualidade do corpo, quando exorta a igreja em 5 questões. Por exemplo, o perigo do complexo de inferioridade. Segundo, o perigo do complexo de superioridade. Terceiro, a necessidade de mútua cooperação. Quarto, a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. E quinto, a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos um dos outros. Então, perceba que essa imagem que é atribuído à igreja, corpo de Cristo, é uma imagem completa para descrever a natureza da igreja. Todos nós somos um corpo em Cristo. E Deus deseja que todos os dons que Ele dá a cada um receba. Deus deseja que todos os dons que Ele dá a cada um sejam usados para o benefício do corpo inteiro. Por isso que essa verdade, por exemplo, a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Assim como quando membros do seu corpo recebem uma retaliação, todo o seu corpo sentirá dor. O que é que Paulo vai dizer em Romanos? Que nós devemos nos alegrar com aquele que se alegra e chorar com aqueles que choram. Então perceba a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Isso denota a unidade. A igreja, na sua unidade, que possui vários membros, que existe diversidade de membros, essa diversidade de membros precisam todos estarem no mesmo propósito, mesmo sentimento e no mesmo pensamento. Perceba aqui a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos uns dos outros. Assim como uma mão não pode dizer não dependo do pé e o pé dizer que não depende da mão, que o olho não depende do nariz e que o nariz não depende da boca, assim também nós, como membros do corpo místico de Cristo, não podemos de maneira nenhuma dizer que somos autossuficientes. Essa metáfora que é atribuído
a igreja é uma exortação de forma implícita acerca da autossuficiência do membro. O membro não é autossuficiente a ponto de dizer que não depende do outro. Por isso que há diversidade de dons que Deus dá à igreja, o seu corpo, os seus membros, para que cada um, com os dons que recebeu, que são variados, possam ser usados para benefício mútuo do corpo na sua inteireza, completude, unidade, seu corpo inteiro. E essa verdade denota também um outro perigo, o perigo do complexo de inferioridade e do complexo de superioridade. Ou seja, o complexo de inferioridade é Deus que dá dons, e ele dá conforme ele quer. É ele que vocaciona, é ele que chama. E nós precisamos nos contentar com o chamado, jamais invejar o chamado do outro a ponto de nos diminuirmos. Deus usa cada um com os dons acondicionados para o bem comum da igreja como corpo. Cada um tem os seus dons dado por Deus para o bem comum da igreja. Por isso que o perigo do complexo de inferioridade, a mão se achando pequena, querendo ser olho. É só uma ilustração para que você entenda que essa figura, essa imagem, também é uma exortação ao perigo do complexo de inferioridade. É necessário que cada membro se contente com seu chamado, com os dons que Deus lhe acondicionou, até porque os dons que Deus acondicionou, distribuiu, é para o bem comum da igreja. E todos eles se complementam, se completam para a funcionalidade desse corpo. O outro perigo é o perigo do complexo de superioridade. Nós precisamos entender que o único cabeça deste corpo é Cristo. Cristo é o cabeça, é o diferenciado do restante do corpo. Então, essa imagem nos incentiva a sermos sujeitos a Ele e aceitarmos a sua direção. Cristo como cabeça, assim como o corpo, obedece o comando da mente, da imaginação, assim como diz a Bíblia, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Se os seus olhos, se a sua mente, perceba, se Cristo é o cabeça, isso pressupõe que todos os membros deste corpo, igreja, o qual Cristo é o cabeça, deve se submeter, se sujeitar à direção de Cristo, à direção do cabeça da igreja. Nós somos apenas membros. Cristo é o cabeça. Então, o complexo de superioridade também é um grande perigo, porque nós não podemos ter a presunção de pensar que nós somos melhores do que outros, que os nossos dons são melhores do que o outro, do que dos outros. Isso é uma presunção tola e insensata. Então perceba que essa imagem atribuída à igreja, ela na sua profundidade traz várias implicações que eu compartilhei com você aqui agora. Mas vamos ver uma outra imagem. A noiva de Cristo. Perceba, no Antigo Testamento temos a figura simbólica de Israel
atuando como noiva e esposa de Deus. Você percebe isso? A referência lá em Isaías, no livro do profeta Oséias, a ideia de que a igreja é como a noiva de Cristo deve incentivar-nos a lutar por mais pureza, santidade, amor por Cristo e submissão a Ele. Então perceba que as imagens, as metáforas atribuídas à igreja traz as suas implicações teológicas, doutrinárias, para a prática da vida cristã. E a noiva de Cristo, essa imagem como noiva de Cristo, incentiva a igreja, estimula a igreja a lutar por uma vida pura, santa, que se submeta ao seu noivo, ao seu Senhor, que é Cristo. A relação da igreja com Cristo tem que ser uma relação de pureza. A igreja precisa ser fiel ao seu noivo. A igreja precisa ser fiel a Cristo. Cada membro da igreja, essa imagem de noiva de Cristo, cada membro da igreja precisa se submeter a Cristo. Cristo e somente a Ele. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Todo pastor, dado por Cristo à igreja, porque foi Cristo que deu pastores à igreja, conforme Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Foi Cristo que deu pastores à igreja. E todo pastor dado de fato por Cristo à igreja, ele é um fiel ministro da palavra do Senhor. Ele incentiva, ele zela para que as ovelhas do rebanho de Cristo, a igreja, vivam uma vida de pureza, de santidade. É por isso que os membros da igreja se submetem a Cristo por meio do seu ministro, do seu pastor, que é fiel ao próprio Cristo. Então, perceba que essa imagem atribuída à igreja como noiva de Cristo é uma imagem que traz as suas implicações teológicas acerca de uma prática cristã, viver uma vida de santidade, de submissão e de amor por Cristo. Toda igreja verdadeira se submete, zela pela fidelidade ao seu Senhor, ao nosso Cristo. Agora iremos perceber aqui alguns atributos da igreja. Isso aqui é relevantíssimo para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo desta aula, desta segunda aula. Não se esqueça, logo aqui abaixo você vai encontrar o material didático desta aula. Os atributos da igreja. Primeiro, a igreja é una. Note aí que a unidade da igreja é tanto um fato quanto uma norma. Deus a criou una, observe, mas ele nos ordena a buscar a unidade. Então perceba que essa unidade da igreja é tanto um fato. Por que é um fato? Por que é um fato? Porque tanto Paulo quanto Jesus Cristo antecipam a desunião como um problema na igreja. É um fato, porque Cristo fundou uma igreja. Cristo criou uma igreja. Perceba, a igreja é uma.
Eu não estou falando aqui de denominações. Há várias denominações, mas a igreja é uma. Ela segue, ela se submete às doutrinas dos apóstolos, que, observe, a igreja, não obstante, com as suas várias pluralidades, denominações, todas elas, independente das denominações, quando verdadeira, se submete às doutrinas dos apóstolos. Por isso que ela é una quanto ao fato, mas una quanto à norma. Por quê? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus, assim como o apóstolo Paulo, exorta a igreja a buscar essa unidade. A unidade da igreja precisa ser buscada. Os irmãos, os membros da igreja, precisam viver em união. Mas essa unidade da igreja, ela também é espiritual, mas também organizacional. Jesus ali, na oração sacerdotal, Jesus ali no Evangelho de João, capítulo 17, e Paulo, nas suas cartas, não discriminam entre espiritual e organizacional. Perceba, quando nós entendemos que nem Jesus, nem Paulo não discriminam a união da igreja espiritual, da igreja organizacional, é que eles nos conclamam a buscar unidade em todos esses aspectos, concordar uns com os outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros e glorificar a Deus, o mesmo Senhor de todos os membros. Então, a unidade da igreja, além de ser espiritual, ela também é organizacional, porque Jesus fundou apenas uma igreja. Então, você não vai encontrar na Bíblia duas igrejas fundadas por Cristo. Cristo fundou uma igreja. Ela é uma. E eu quero que vocês tomem nota que ela é uma quanto fato, quanto norma. Quanto fato está na sua natureza, quanto norma está na sua busca, na sua progressão, quanto fato está no seu nascimento, quanto norma está no seu desenvolvimento. Cada membro da igreja precisa buscar esta unidade. Então, a igreja é una, mas há um outro atributo também para ela. A igreja é santa. Quando a Bíblia diz que a igreja é santa, perceba, de modo geral, Paulo se dirige às igrejas como os santos. Isso não quer dizer que cada membro da igreja visível é eleito. Isso nós já aprendemos. Porque na igreja visível, você vai encontrar também pessoas não eleitas, pessoas que ali participam dos cultos, participam das liturgias, porém há pecados de difícil percepção que só Deus conhece. Só Deus conhece. Então, quando a Bíblia diz que a igreja é santa, não quer dizer que todos os membros são perfeitos, que todos os membros estão isentos do pecado. Não quer dizer que cada membro da igreja seja membro da igreja visível, ou que algum dentre eles sejam perfeitamente sem pecado. Não é isso que significa dizer que a igreja é santa.
à luz de outras, perceba, à luz de outras perspectivas, a igreja, observe, a instituição mais corrupta da terra seria uma outra instituição. À luz de outra perspectiva, ele seja a igreja de uma outra perspectiva, não da perspectiva da Bíblia, porque a perspectiva da Bíblia, a igreja é a instituição mais séria e mais limpa. Agora, perceba aqui, ó, nenhuma instituição tem sido tão dotada quanto a igreja. Nenhuma instituição recebeu uma missão mais sagrada. Então, quando nós falamos em obedecer essa missão, o resultado é corrupção. Estou falando isso. Isso aqui é importante. Nenhuma instituição, como a igreja, recebeu uma missão tão consagrada, tão pura. Nenhuma instituição na Terra recebeu uma missão consagrada como a igreja. A missão consagrada é exclusiva da instituição igreja. Mas, em última instância, quando nós falamos em obedecer a essa missão, a igreja falha. Por que a igreja falha? Porque dentro dela, seus membros não são todos isentos de pecado. Não são todos isentos de corrupção. Embora salvo alguns, ainda outros que não participam do culto, frequentam o culto, estão no rol de membros da igreja, mas ainda nunca tiveram encontro com Deus. Então, a igreja santa não é para mostrar a perfeição dela, mas apenas para mostrar que nenhuma instituição na terra recebeu uma missão tão consagrada, tão pura, tão santa como a igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo. Agora, a igreja também, ela é católica. A igreja, ela é católica. Mas antes de eu explicar isso, acerca ainda da igreja como uma igreja santa, duas coisas importantes aqui. A igreja é santa porque tem uma vocação sagrada. A igreja é santa porque é formada de pessoas nas quais o Espírito Santo habita, santifica. É apenas nisso. O crente habitado pelo Espírito Santo, o crente santificado pelo Espírito Santo, ainda carrega em si uma natureza depravada e corrupta. Então, quando nós falamos, eu só quero que vocês entendam e tomem nota, quando nós entendemos à luz da Bíblia, na perspectiva da Bíblia, nós entendemos que esse atributo santo, a igreja santa, é apenas para indicar essas duas verdades. Porque nenhuma instituição, primeiro, nenhuma instituição recebeu uma vocação tão sagrada quanto a igreja. E porque os seus membros são habitados pelo Espírito Santo que santifica os seus membros. E os meios de graça divino não estão restritos à igreja visível, mas estão concentrados nela. Concentrados nela. E aqui é importante nós passarmos agora para esse slide para falar aqui que a igreja também ela é católica. Mas católica em que sentido? Universal. Então, a igreja católica, a igreja universal, é diferente da igreja católica romana. Então, quando as pessoas se referem à igreja católica, quer dizer a igreja católica romana. Essa é a linguagem coloquial. A linguagem coloquial, igreja católica, é apenas para referir à igreja católica romana. Mas, à luz da Bíblia,
Nós, quando falamos igreja católica, a palavra católica, tecnicamente o termo católico não se refere a uma instituição específica, e sim a igreja de Jesus Cristo, que inclui todas as nações, tribos e povos. Então, quando nós falamos deste atributo, nós estamos nos referindo não à Igreja Católica Romana, mas à Igreja Universal, composta de todos os salvos, de todas as nações, tribos e povos. Por isso que ela é a Igreja Universal. Perceba a beleza da igreja. Ela é local, ela é una, ela é santa e ela é universal. Agora, ela também é a igreja apostólica. Isso não significa, como pensam os católicos acerca da sucessão histórica que remonta aos apóstolos. Então é bom que se entenda que isso não significa uma sucessão histórica que remonta aos apóstolos. Porque quando nós entendemos à luz da Bíblia, o Novo Testamento não diz nada sobre essa sucessão, nem sugere que o ofício de apóstolos continue na igreja. No entanto, a Bíblia nos diz que os cristãos primitivos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, quando nós falamos da igreja como apostólica, não é para defender a tese que exista sucessão apostólica. À luz da Bíblia, à luz da teologia e de uma boa exegese, nós entendemos que não existe sucessão apostólica. Esse ministério, esse ofício de apóstolo se cessaram. Para que pudesse ser apóstolo, era necessário ter andado com Cristo, ter visto Cristo ressurreto e ter sido enviado pelo próprio Cristo. Essas eram as credenciais ou os requisitos necessários para que uma pessoa se tornasse apóstolo. Andado com Cristo, ter visto Cristo ressurreto e ter sido enviado pelo próprio Cristo ressurreto. Então não há nenhum respaldo para dizer que hoje exista o ofício de apóstolo. A igreja é apostólica, mas não existe sucessão de apóstolo. É o que nós entendemos à luz da Bíblia e de uma boa exegese do texto. Agora que a tríade dos propósitos da igreja, isso aqui é importante. Por que essa tríade do propósito da igreja? Quando eu falo aqui acerca da tríade dos propósitos da igreja, eu estou falando aqui sobre a relação da igreja, dos membros com Deus, com outros cristãos e com o mundo. Então, qual é a relação que a igreja tem com Deus no que concerne ao seu propósito? Qual é o propósito da igreja na sua unidade e diversidade em relação ao propósito com Deus? No relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. Então, perceba, o fim último e primário da igreja é glorificar e desfrutar de Deus. A igreja foi fundada, a igreja existe para glorificar e adorar a Deus. Então, esse é o propósito, o relacionamento do cristão com Deus, o relacionamento da igreja com Deus é de adorá-lo, é de servi-lo, é de se submeter ao soberano. Ele, Deus,
é que é o soberano da igreja. Ele, Deus, é que orquestra, que governa a igreja por meio dos seus oficiais, dos seus ministros. Mas também há um outro propósito da igreja em relação aos próprios membros, aos próprios cristãos. Então, de acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de alimentar aqueles que já são salvos, que já são crentes, e edificá-los para conhecer, para que possa amadurecer na fé, para que possam ser conduzidos à maturidade na fé. Essa é a relação da igreja com outros cristãos, ou seja, com os membros. E aqui é válido só relembrar a vocês aquilo que eu falei anteriormente, que Cristo deu à igreja pastores, mestres, doutores, para que possam, através do ensino, do ministério da palavra, edificar os membros, o corpo, a igreja. Então, a relação da igreja com os cristãos é edificá-los por meio dos seus ministros. Por isso que eu falei anteriormente que quando Deus dá dons a cada membro, é para que cada membro use para beneficiar o outro membro. E nessa mutualidade, nessa relação mútua, a igreja é edificada e santificada. Então, esse é o propósito da igreja em relação aos cristãos: é alimentá-los, é ensiná-los, é edificá-los por meio de um ensino íntegro, sistemático e correto das Escrituras Sagradas. Qual é a relação da igreja com o mundo? Qual é o propósito da igreja em relação ao mundo? Observe, a obra evangelística de declarar o evangelho é o ministério principal da igreja para com o mundo. Perceba aqui que o ministério principal que a igreja tem em relação ao mundo é o ministério evangelístico. Ali você encontra na própria grande comissão. Cristo comissionou a igreja e a igreja deve pregar o evangelho para esse mundo. Então, essa vocação, esse chamado, essa missão, ela é uma missão que jamais será transferível para outra instituição. Então, o ministério evangelístico é um ministério intransferível, porque ela pertence somente à igreja. O papel da igreja, o propósito da igreja em relação ao mundo é levar a palavra de Deus, é pregar as boas novas do evangelho de Cristo. Você encontra a referência em Mateus 28, 19 e 20. Você encontra a referência em Marcos 16, verso 15. E você vai encontrar referência nas cartas paulinas. Isso é a tríade dos propósitos da igreja. Com Deus, adorá-lo. Com os cristãos, alimentá-los. Com o mundo, evangelizá-los. Os meios de graça. Perceba, isso aqui é importante. Por quê? Porque a soberania divina e a responsabilidade humana trabalham juntas para alcançar os objetivos de Deus no mundo. Como Deus nos prepara para a missão da igreja? É uma pergunta. Como é que Deus nos prepara para a missão da igreja? A igreja foi chamada, vocacionada para evangelizá-la. A igreja foi chamada, vocacionada para evangelizar. A igreja foi chamada, vocacionada para evangelizar. A igreja foi chamada, vocacionada para evangelizá-la. A igreja foi chamada, vocacionada para evangelizá-la. A igreja foi chamada, vocacionada para evangelizá-la.
para evangelizar o mundo. Mas será que a igreja deve evangelizar de qualquer modo? Claro que não. Há certos canais pelos quais Deus concede poder espiritual à sua igreja. Então, a graça de Deus opera na igreja no começo, meio e fim. A igreja de Cristo, composta de membros salvos, recebe esses meios de graça para que chegue no fim da carreira e diga como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esses meios de graça são graça concedida por Deus aos membros da igreja para que sejam eles preservados no caminho da salvação. Então, nós precisamos da graça de Deus, não somente no começo da nossa vida cristã, mas durante toda a nossa trajetória, toda a nossa vida cristã. E os meios de graça que nós encontramos: palavra de Deus, comunhão, oração. Eu deixei de lado aqui a ceia e o batismo, que são outros meios de graça. Mas é importante você entender que a palavra pregada é um meio de graça dado por Deus aos membros salvos. E a igreja precisa primar por esse ministério relevante, que é o ministério da palavra de Deus. A comunhão é um outro meio de graça. Por quê? Porque na comunhão nós encorajamos e somos encorajados. Como diz o autor da carta aos Hebreus: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, a comunhão é congregar, é participar do culto, onde a diversidade dos membros, nessa diversidade dos membros, somos encorajados e encorajamos, amamos e somos amados. Isso nos edifica, isso fortalece, isso traz edificação para o corpo de Cristo. Onde podemos encontrar a contínua graça de Deus para nós? Onde encontramos os recursos para a santificação e o crescimento espiritual contínuo? Essa pergunta tem uma resposta óbvia. Nós encontramos em 3 lugares: na palavra, na comunhão e na oração. Perceba a relevância que a palavra, a comunhão e a oração têm para o crescimento espiritual contínuo e para a edificação do corpo de Cristo. Esses são os meios de graça dado por Deus à igreja composta de seus membros. A palavra, a priori, vale enaltecer que a palavra é eficaz não só na nossa salvação inicial, mas por toda a nossa vida e na nossa santificação contínua. Não obstante ser um meio de graça que se concretiza na igreja, todavia, esse fato não significa que a palavra é, de alguma maneira, subordinada à igreja. A igreja comunica a palavra, mas a igreja está sob a autoridade da palavra. Então perceba, esse meio de graça, não obstante se concretizar na igreja, não significa que a palavra está sob a autoridade da igreja. Não. É a igreja que está sob a autoridade da palavra. E isso é importante, porque isso aqui refuta a ideia dos católicos que ensinam o contrário. Ok? Então perceba aqui
Perceba que a igreja, ela se submete à palavra de Deus. A igreja se submete à palavra de Deus. E não a palavra se submete, e não a palavra se submete à igreja. Ok? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui agora falar sobre a comunhão. A comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia, ou koinonia, que vem do adjetivo koinos, comum. Comunhão é ter algo em comum com os outros. Então, koinonia, no Novo Testamento, se refere ao compartilhamento religioso. Então, perceba que a comunhão é um outro meio de graça, dado por Deus à igreja, dado por Deus à igreja de Cristo. E é através da comunhão que nós somos edificados em Cristo Jesus. É através da comunhão que nós somos edificados. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Já estamos chegando ao término desse conteúdo, desta nossa disciplina, eclesiologia. Não se esqueça que você, logo aqui abaixo do portal do aluno, você vai encontrar o material didático desta disciplina, deste conteúdo. Então vamos lá. E palavra, comunhão e oração. A oração é um outro meio de graça dado por Deus à igreja. E é por meio da oração que os membros da igreja é edificado e santificado. A oração tanto é a causa como o fruto da nossa santificação. A oração santifica e a oração, ela estimula os santificados a se santificar mais ainda. Então, é isso que eu queria passar para vocês neste conteúdo desta aula. Então, estamos chegando ao término deste conteúdo, desta disciplina, e eu quero aqui dizer para vocês que nós estaremos eu vou esperar você em uma outra disciplina para que nós possamos estar juntos nesta jornada do aprendizado e crescimento espiritual. Que Deus abençoe. Eu quero que vocês, logo abaixo desse portal, leia, pesquise o material didático desse conteúdo, dessa disciplina, e juntos estaremos em uma outra disciplina, permitindo Deus. Deus abençoe. Até logo. Tchau, tchau.